Parte final da nossa aula 2, tá chata, né? Tá nada, tá legal, fala a verdade, mas tá puxadinho, né? Pois é, vamos fechar inquérito policial, pelo amor de Deus. Não à toa, o que nós vamos trabalhar aqui nesse vídeo para a gente poder fechar refere-se a indiciamento, conclusão do inquérito, né, desarquivamento e arquivamento do inquérito policial. Então nós vamos falar sobre esses institutos mais específicos do final da tramitação. Porque olha só, vamos pensar comigo assim, terminamos o inquérito, fizemos todo o levantamento dos elementos informativos necessários, estabelecemos autoria, materialidade, blá blá blá, e agora? Agora nós vamos realizar uma coisa chamada indiciamento. O que é indiciamento? O indiciamento é um ato que vai apontar o provável autor daquela infração penal. Então, quando você tem um indiciamento, você tem um procedimento em que você está durante a fase investigativa, então pode ser a qualquer momento, só na fase investigativa, tá? Isso aqui é importante, é exclusivo da fase investigativa. Você está indiciando alguém, você tem bons elementos, você tem boas informações que apontem aquele cara, porque, olha só, inquérito policial não serve para estabelecer quem é culpado, serve para apontar. Então eu tenho grande possibilidade de ser aquele cara, eu aponto ele como o provável suspeito, o provável, infrator, e vamos levar isso para julgamento, para processo. Então olha só, indiciamento é o ato em que a autoridade policial aponta o provável autor daquele caso, o provável autor daquele fato delituoso que está sendo analisado. Nunca se esqueça disso, indiciamento só acontece na fase investigativa. Se eu já tenho um processo instaurado, não venha falar em indiciar mais ninguém. Então por isso que a fase investigativa é tão importante de ser feita de uma forma correta, tal, sem pressa, né, mas dentro do prazo legal, para poder chegar em algum lugar. Tá tranquilo? Então, indiciamento não tem nada de grandioso, eu só preciso mostrar para você os pressupostos do indiciamento. Para que o indiciamento ocorra, eu preciso identificar algumas regras. E essas regras vou jogar na tela para você. Você vai encontrar numa lei que a gente já estudou, a Lei 12.830 de 2013, que é aquela lei que vai tratar sobre o inquérito policial e efetivamente sobre a direção do inquérito. O artigo 2º, que a gente já viu alguns parágrafos na aula 1, vamos voltar a falar dele. No seu parágrafo 6º, ele afirma o seguinte: o indiciamento, primeira coisa importante, privativo do delegado de polícia. Então, indiciamento não pode ser feito pelo Ministério Público, não pode ser feito por autoridade judiciária. Somente a autoridade policial, o delegado de polícia, poderá realizar indiciamento. Então, primeiro requisito, primeiro pressuposto, competência. Se quiser colocar aí, coloca indiciamento. Primeiro pressuposto, né? Primeiro requisito básico, competência. A autoridade policial, delegado de polícia, o cara que conduziu o inquérito. Segundo, dar-se-á por ato fundamentado. Então, segundo requisito, fundamentação. O que a fundamentação tem que trazer? Indicação de autoria, materialidade e circunstância. Vem para cá. Percebe que eu tenho vários requisitos, mas eu posso dividir em dois. Competência e fundamentação. Indiciamento tem que ser feito necessariamente somente por autoridade policial, delegado de polícia, tem que ser o delegado de polícia que conduziu o inquérito, e tem que ser fundamentado trazendo autoria, por isso que eu tenho que apontar o cara, tem que trazer autoria, materialidade, quais são os objetos, quais são as situações materiais que eu tenho para poder estabelecer o indiciamento, e as circunstâncias, tudo que aconteceu, tudo que foi feito para poder chegar até lá. Então entenda, isso aqui não é ainda um relatório não, tá? O relatório a gente vai falar daqui a pouco. Aqui eu não estou na conclusão do inquérito policial, eu estou no momento de indiciamento, que pode acontecer a qualquer momento. Porque olha só, imagina que eu identifico um cara que é o provável cometedor da infração, ainda estou em investigação, ainda estou levantando informação, mas seria essencial que esse cara fosse preso preventivamente. Porque ele tem passaporte, ele não tem localidade específica, ele pode fugir, ele está ameaçando testemunha, sei lá. Então eu posso usar a técnica do indiciamento como um método para poder requerer, que é o poder da autoridade policial fazer isso, o requerimento de autorização de medidas cautelares. Tá tranquilo? Então, entenda. O indiciamento acontece por ação exclusiva, única, privativa do delegado de polícia. Porém, existe uma coisa chamada desindiciamento. Se por acaso forem identificados erros no apontamento, no indiciamento, tanto o Ministério Público quanto a autoridade judicial, o Poder Judiciário, eles poderão estabelecer o desindiciamento de alguém. Então é interessante que só quem pode indiciar é delegado de polícia. Mas Ministério Público e Poder Judiciário, se perceberem que houve erro ali na composição da fundamentação, podem determinar o desindiciamento de alguém. Então eles podem chegar e falar, não, tu tá errado, tu fez merda, vai se ferrar. Tá, Dalmo.
Quem é que pode sofrer indiciamento? Regra, qualquer pessoa. Tá, e por que você falou regra? Porque isso aqui é direito, né, querido? Direito sempre tem daquela exceção. Então, para nós vale muito aquela frase, toda maldita regra tem a porra de uma exceção. Pra gente vale muito. Então, tem uma exceção. E não só uma, são 3 exceções para ser mais correto. Nós temos 3 caras que não é que não possam ser indiciados, mas que o processamento de indiciamento passa por outro caminho. Vamos devagar. Primeiro, o membro do Ministério Público. Esse cara, para sofrer indiciamento, ele não pode sofrer direto o indiciamento. Primeiro eu tenho que pedir autorização para a sua chefia para que o indiciamento seja feito. No caso, o Procurador-Geral de Justiça. Segundo cara, membro da magistratura. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pedir para a chefia desse cara, que aqui no caso vai ser o presidente do Tribunal de Justiça a qual eu estiver atrelado. No caso, eu estou falando em desembargador, necessariamente, claro. Se for ministro, pior ainda, tem que encontrar lá o presidente do tribunal que ele estiver relacionado. Eu vou ter que pedir autorização para poder indiciar. Então, esses 2 caras aqui, só para constar, membros do MP e da magistratura, isso tudo está previsto na lei orgânica de cada um. A lei orgânica do Ministério Público e a lei orgânica da Magistratura Nacional. Tá, beleza? Então, os 2 estão previstos lá. Porém, tem um terceiro cara que não tem previsão legal. Esse terceiro cara aqui são aqueles que detenham foro privilegiado por conta da função. Sim, esses cornos que você está pensando mesmo, deputado, senador, essas pessoas maravilhosas. Aquela pessoa, isso não tem previsão legal, mas isso é entendimento do STF. O cara que tiver foro privilegiado por prerrogativa de função, essa pessoa só poderá ser indiciada a partir do momento que eu tiver uma autorização feita pelo ministro relator do inquérito policial aberto contra esse cara, aberto contra esse cara. Porque lembre-se, né? Até mesmo uma comissão parlamentar de inquérito que for jurar seu relatório pode ser um instrumento de fase investigatória. Então, se eu quiser indiciar um cara que está respondendo por uma sindicância interna, né, pelo procedimento, pela comissão parlamentar de inquérito, eu preciso passar pelo ministro relator desse procedimento. Aí ele vai ter que me autorizar. Detalhe, só uma observação, o ministro relator do inquérito, ele não vai responder sozinho, ele não vai de plano fazer essa análise. Ele tem que levar isso para julgamento do colegiado, tá? Para autorizar o indiciamento. Então, veja bem, existem 3 caras que não é que eles não vão sofrer indiciamento, é que eles têm que ter autorização para o indiciamento acontecer. Membro do MP, membro da magistratura e aqueles que detêm um foro por prerrogativa de função. O problema é que, muito tempo atrás, já não é muito nova, surgiu uma lei, a lei conhecida como Lei de Lavagem de Capitais, ou Lei de Lavagem de Dinheiro, alguns gostam de chamar assim. E lá ela trouxe um texto que eu quero te mostrar, que é extremamente problemático. Vamos para a tela, quando eu voltar eu te explico melhor isso aqui. No artigo 17d, ele fala assim, em caso de indiciamento de servidor público, este será afastado, sem prejuízo de remuneração e demais direitos previstos em lei, até que o juiz competente autorize em decisão fundamentada o seu retorno. O que a lei de lavagem de capital falou? Se o cara for servidor público, ele for pego num crime de lavagem de dinheiro, de lavagem de capital, o que vai acontecer? Ele é automaticamente afastado. Só que o próprio Código de Processo Penal, ele vai estabelecer o seguinte, eu vou te mostrar já na tela. Quem é que pode determinar medidas cautelares numa ação? Autoridade judiciária. Beleza? Você concorda comigo que a suspensão de um servidor público, que não é demissão, é suspensão, é uma medida cautelar judicial? É. Então, peraí. Pode automaticamente suspender um cara? Claro que não. Então, a doutrina majoritária, eu acho que quase ninguém deve ser contra esse pensamento, entende que esse artigo 17d, ele é inconstitucional na sua montagem. Porque não há essa possibilidade, apesar de estar previsto na lei, está escrito lá até hoje, tá? Pelo amor de Deus. Não há. Se você estuda essa lei também, entenda que está escrito lá. Esse cara vai ser suspenso automaticamente, só volta se o juiz permitir. Mas a gente entende pela doutrina e também por conta do próprio Código de Processo Penal, que eu vou te mostrar já, não há esse afastamento automático e imediato. Há necessidade de autorização judiciária, até porque convém a ela realizar essas medidas. Vamos para a tela para eu te mostrar isso? São 2 artigos, tá? O artigo 282, parágrafo 2º, combinado com o 319, inciso 6º. O 282, parágrafo 2º, fala assim, as medidas cautelares serão decretadas pelo juiz de ofício ou requerimento das partes. Ou seja, me interessa isso.
Só quem pode determinar a medida cautelar é o juiz. Aí vem o 319 no inciso 6º e fala para você. Uma das medidas cautelares é suspensão do exercício de função pública. Então vem para cá. O que a gente entende aqui? Não é que o servidor público é exceção, não. Ele será indiciado também, tô nem aí. O que a gente ataca é quem é competente para afastar, não é a lei. Então, o afastamento automático previsto na lei de lavagem de capitais, que ainda está lá escrito fazer o quê, ele é considerado inconstitucional. Tá? Mas se você tem na hora da sua prova de concurso essa lei maldita sendo cobrada lá na legislação especial, legislação extravagante, tu já sabe, né? Vai cair dizendo que é imediato. Então, se for de acordo com a lei, pode, mas pela lógica e pelo Código de Processo Penal, nunca. Fechou? Conclusão do inquérito. Lembra que a gente falou que uma das características do inquérito policial é a temporariedade, é ele ser temporário? Pois bem, a gente trabalhou lá o artigo 10, eu te mostrei os prazos, mas eu preciso te mostrar mais prazos, que tem uma porrada de prazo pela lei. Eu vou pedir para você fazer um esqueminha, fica tranquilo, vamos ler primeiro e eu vou pedir para você montar um esquema no teu material para ficar fácil. Mas antes, calma aí, né, João Kleber, para. Antes de a gente começar a fazer isso, vamos fazer um esqueminha? Vamos fazer uma paradinha aqui? Vamos montar logo. Enquanto eu for lendo a lei, você vai montando o seu quadrinho. Você vai deixar 3, beleza? Você vai deixar 3 colunas na sua tabela. Na primeira coluna, nós vamos colocar qual é o tipo de inquérito. Então, você vai colocar assim, inquérito só, ou tipo de inquérito. Na segunda coluna, você vai colocar preso. E na terceira coluna, você vai colocar solto. Ou o contrário, você que sabe, tá? Porque nós vamos ter alguns tipos de inquérito federal, inquérito militar, que vão ter prazos específicos para o indiciado preso e para o indiciado solto. Então, antes, né, eu até prefiro, eu vou te mostrar todos eles, vamos numa porrada só. Mas esquematiza comigo, para ficar mais fácil. Tá fechado? Agora sim, vamos para a tela, né? O João Kleber não vai aparecer de novo, não. Vamos lá. Artigo 10. O inquérito deverá terminar. Que inquérito é esse? Inquérito policial clássico. Então você vai colocar aí na primeira coluninha, embaixo, inquérito policial, só, porque é o clássico. Deverá terminar no prazo de 10 dias com o indiciado preso ou 30 dias com o indiciado solto. Então você vai colocar o quê? 10 indiciado preso e 30 dias indiciado solto. Lembrando você que o prazo de 30 dias pode ser prorrogado, mais 30, a gente já estudou sobre isso. Segunda linha, você vai colocar assim, inquérito federal. Aí você vai colocar assim, ó, que está no artigo 66 da Lei 5.010 de 1966. O prazo para conclusão de inquérito policial será de 15 dias com o cara preso. Então você vai colocar na primeira aí 15 dias, prorrogável por mais 15, então você vai colocar 15 mais 15. A pedido devidamente prorrogado, blá, 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 e deferido pelo juiz a qual aqui competir o conhecimento do processo. Perceba que ele não fala de prazo com o indiciado solto. Então a gente entende que se aplica o mesmo prazo do inquérito policial. Então você vai colocar na primeira linha 15 mais 15 preso, na segunda linha 30 mais 30 solto, que é igual ao inquérito anterior. Aí lá na Lei 11.343 de 2006, você vai colocar na terceira linha assim, ó, tipo de inquérito, drogas, que é a lei de drogas. Artigo 51, o inquérito policial será concluído no prazo de 30 dias com o indiciado preso, então coloca 30, e 90 quando solto. E ele fala no parágrafo único que os prazos poderão ser duplicados. Então, beleza. Drogas, linha 3, preso, 30 mais 30, solto, 90 mais 90. Decreto-Lei 1002 de 1969 vai falar sobre inquérito militar. Quarta linha, militar. Artigo 20. O inquérito deverá terminar dentro de 20 dias com o indiciado preso, contado esse prazo, blá, 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 ou 40 dias com o indiciado solto. Aí o parágrafo 1º fala, este último prazo poderá ser prorrogado por mais 20. Então veja bem, militar preso 20 dias, solto 40 mais 20. Belezinha? E por último, você vai colocar na última linha aí, linha 5, crimes contra a economia popular, que é a Lei 1521 de 1951. Lá no artigo 10, parágrafo 1º, os atos policiais, tanto o inquérito quanto o processo, deverão terminar no prazo de 10 dias. Então ele não traz para mim preso ou solto, pode colocar 10 dias em qualquer um deles. Tá tranquilo? Esquematizou? Porque assim, cara, tem que memorizar o prazo.
Tudo bem que ele só vai cobrar um prazo ou outro específico se cair na tua prova essa lei. Ele também não pode sair pedindo para você Código de Processo Penal e sair cobrando tudo. Se ele pede só processo penal, primeiro prazo. Se ele pede militar, então vai no prazo. O Código de Processo Penal militar, beleza. Se ele pega, sei lá, crime contra a economia popular, você vai colocar. Então, isso vai de acordo com a legislação. Então, atente para o teu edital. Mas você tem aí esquematizado agora, não tem? Então, beleza. Qual é o problema? O problema é que, lembra que eu falei para você que a gente ia conversar sobre contagem de prazo? Pois bem, como funciona a contagem de prazo no direito penal e no direito processual penal? Porque aqui pode confundir. O cara do direito penal, ele aprende uma coisa, no processo penal ele aprende outra. O artigo 10 do Código Penal estabelece que a contagem de prazo penal, inclui o dia do começo. Então vamos dizer o seguinte, você está preso, prisão preventiva, que vai durar 5 dias. Estou dando um chute babaca só, tá? Se você for preso na quinta-feira, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, já conta quinta mesmo. Então segunda-feira até meia-noite tu tá livre. No caso de prazo processual penal, a gente vai seguir a regra do CPC. Exclui-se o dia do começo e inclui o dia do vencimento. Então aqui seria o contrário. Se fosse um prazo processual penal, preso na quinta-feira, não contaria quinta, entraria sexta, primeiro dia sexta, sábado, domingo. Cuidado que a gente no processo penal não segue a regra do novo CPC. O novo CPC diz que prazo se conta com dia útil. Nós não adotamos, tá? CPC é uma coisa, CPP é outra. Processo penal é dia corrido. Claro, se cair num feriado ou no final de semana o dia do vencimento, primeiro dia útil é o seguinte, isso também vale pra gente. Mas nós não contamos em dia útil igual o CPC, tá? Isso não vale pra gente não. Então, só para poder te explicar, tá? Se for um prazo penal, o prazo penal necessariamente passa pela ideia de que você vai contar o dia do ocorrido. Se for um prazo processual penal, um recurso, alguma coisa assim, necessariamente você vai ter que excluir o dia do começo. Por que eu estou te explicando isso? Primeiro, porque você está estudando provavelmente direito penal. Algumas provas pedem só o processo, outras pedem os dois, que é mais comum. Então, se você estuda direito penal, cuidado para não confundir contagem de prazo lá com o prazo nosso aqui, prazo prescricional e por aí vai. O que é a discussão aqui? Um indivíduo solto. Quando esse cara está solto, qual vai ser a natureza do prazo que a gente está contando aqui? Esses prazos são contados como um prazo processual ou como um prazo penal. Ou seja, vai contar ou não vai contar o dia do começo. E existem duas correntes, a primeira que defende que é processual, a outra defende que é penal. A corrente que nós adotamos por conta de concursos públicos, processual. Tá? Então, para nós, tanto preso quanto solto será sempre prazo processual. Para nós, que eu falo para concursos públicos em geral. Se estiver fazendo uma prova de segunda fase da OAB, ou até uma prova de OAB mesmo, ou até uma prova mais complexa de procuradoria, promotoria, seja lá o que for, pelo amor de Deus. Aí você vai de acordo com o teu entendimento também, que você tem que levar para a prova todas as correntes, né? Nós de concurso público estamos isentos dessa viadagem. Então entenda, para nós de concurso, prazo processual sempre. Então nunca conta a contagem de prazo. Então esteja o cara preso, esteja o cara solto, o prazo será processual. Tá tranquilo? Terminou o inquérito. Aleluia, meu Deus do céu, acabou esta porra. Passou o prazo, tudo bonitinho, nós vamos para o relatório. O que é o relatório? Relatório é uma peça meramente descritiva em que o delegado de polícia vai contar tudo o que aconteceu dentro da investigação policial. Deixa eu destacar duas coisas. Primeiro, o relatório é uma peça descritiva. O que significa isso? Que o delegado de polícia não pode dar juízo de valor, ele não pode dizer, é culpado, porra. Ele vai apenas mostrar o que aconteceu, vai apenas estabelecer toda a história. Então ele não pode colocar nada ali que demonstre o pensamento dele em relação ao caso que ele investigou. Segunda coisa, o relatório é totalmente dispensável. Eu não preciso do relatório para poder indiciar alguém, para poder, inclusive, oferecer a ação. Tá, então, que a gente vai falar sobre isso agora. Vamos falar sobre relatório, vamos falar sobre conclusão, vamos falar sobre proposta logo de ação, vamos acabar com esta porra. Tá, mas o relatório, deixa eu te mostrar na tela como funciona, uma regrinha rápida, mas o relatório não é uma peça que traga juízo de valor, apesar que a gente tem uma exceção, e não é essencial também para a proposta da ação. Vamos para a tela.
Artigo 10, lá no parágrafo 1º, fala assim: a autoridade fará minucioso relatório do que tiver sido apurado e enviará autos ao juiz competente. Parágrafo 2º, no relatório, poderá a autoridade indicar testemunhas que não tiverem sido inquiridas, mencionando o lugar onde possam ser encontrados. Se alguma testemunha que não foi ouvida ali, mas que seria interessante para a fase processual passar pela cabeça do delegado, ele pode colocar ali. Aí o parágrafo 3º que a gente já viu, né? Se o fato for meio complexo, eu posso ficar lá renovando dentro de um limite para não atingir, né, a moral da pessoa também. Eu posso ficar renovando esses prazos igual um maluco. Mas o que eu te falei? Existe uma exceção. E essa exceção está prevista na lei número 11.343 de 2006, que nós já até falamos sobre ela, né? A lei de drogas. Olha o artigo 52. Fim do prazo que se refere ao artigo 51 dessa lei, que a gente até estudou também, a autoridade policial, a autoridade de polícia judiciária, remetendo os autos do inquérito ao juízo. Inciso 1º, relatará sumariamente circunstância do fato, justificando razões que o levaram à classificação do delito, indicando natureza da substância ou do produto apreendido, local, condições que desenvolveu a ação criminosa, circunstância da prisão, conduta, qualificação e antecedentes do agente. O que eu estou querendo dizer? Só para poder resumir esse artigo 52 para você, aqui o delegado fará juízo de valor, sim. Ele vai ter que dizer tudo o que ele viu, por que ele entendeu desse jeito, qual foi o entendimento que ele teve da investigação. Então, qual é a história? O relatório do delegado não tem juízo de valor. Ele está ali meramente para descrever, uma peça descritiva, salvo no caso de crime enquadrado na lei de drogas, que aí ele precisa fazer esse juízo. Como eu te falei, não é uma peça obrigatória. Então, qual é o resumo da história aqui? O relatório do inquérito policial ele é uma peça meramente descritiva, não tem juízo de valor, salvo nos crimes que forem investigados enquadrados na lei de drogas, tá? Que aí vai ter esse juízo, tem que ter essa explicação do que o delegado considera daquele caso, e não é uma peça essencial. Então, não tem relatório, não tem problema, vai ter oferecimento da denúncia do mesmo jeito, tá? Então não é essencial, não é necessário que essa coisa esteja ali sempre sendo feita. Mas é importante que se faça por uma questão de registro. Então tá. Arquivamento do inquérito. Pode acontecer. Pode ser que a gente esteja fazendo investigação e por algum motivo vai ser arquivado o inquérito policial. Não vai dar sequência para denúncia, para propositura da ação, para oferecimento da ação. E aí, o que eu faço? O CPP ele não vai trazer quais são os motivos que levam ao pedido de arquivamento de um inquérito policial. Porém, se você for buscar lá no CPC, que você vai encontrar os motivos de arquivamento de uma peça instrutória de processo, você vai entender que também se aplicam de novo, baseando-se no artigo 3º do CPP, também se aplicam aqui as técnicas de arquivamento. Por exemplo, na sua apostila tem tudo aí bem determinadinho, você estuda isso no CPC, você estuda isso inclusive no Código Penal, porque muita coisa aqui estuda-se lá, analisa-se lá. Por exemplo, uma excludente de ilicitude. Se você encontrou dentro ali da investigação algo que exclua a ilicitude do ato. Por exemplo, uma legítima defesa. Foi feita ali a investigação. Durante a investigação, no curso da investigação, percebeu que aquele ato foi cometido por legítima defesa, arquiva, nem leva para processo. Porque lembre-se, né? A ideia da investigação, além de servir como preparatória para o processo, é para preservar também. Então, se você percebeu que ali teve uma obediência hierárquica, ele foi forçado, uma coação irresistível, né, que seria um excludente de culpabilidade. Se você entra nesses detalhes que você estuda no Código Penal, o direito penal te ensina isso, não vai ser comigo que você vai ver. Tá? Ou algum pressuposto que você não tem lá, falta de justa causa, por exemplo, que aí você encontra no CPC, qualquer motivo desse aplicável lá, também é aplicável aqui nas motivações para você arquivar um inquérito policial. Beleza? A questão é, quem é que pede arquivamento? Lembra que eu te mostrei? Delegado de polícia pode arquivar inquérito? Nunca. Só quem pode instruir arquivamento é Ministério Público. E eu vou te mostrar uma coisinha sobre arquivamento. Vamos começar a falar aqui sobre algumas regrinhas. Arquivamento, desarquivamento, oferecimento de denúncia. Vamos começar a mostrar umas coisas para você aqui. Vamos para a tela para a gente poder fechar esse assunto. Tá acabando, juro para você. O artigo 28 fala assim: se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer peça de informação, por que isso?
qualquer peça de informação. Lembre-se que não é só o inquérito policial que serve na fase investigatória. Então, qualquer procedimento, inclusive um termo circunstanciado. Se você já estudou lei de juizados especiais, você sabe que o termo circunstanciado é como se fosse um inquérito policial de pequenas causas, né? De causas de potencial ofensivo leve, menor potencial ofensivo. De novo, eu vou fazer uma propaganda. No meu site tem um curso sobre essas leis, inclusive já de especial de fazenda pública. Acessa lá, baratinho, que você aprende sobre a Lei 9.099 de 95, caso você precise. Se você já sabe, amém, melhor ainda. Então, se ele requerer o arquivamento, o juiz, no caso de considerar improcedente razão invocada, fará a remessa do inquérito ou peça de informação ao procurador-geral. E este, oferecer a denúncia, designará outro órgão do Ministério Público ou insistirá no pedido de arquivamento, ao qual só então estará o juiz obrigado a atender. O que eu estou te mostrando no artigo 28 aqui? Eu estou te mostrando o procedimento de arquivamento. Como eu te falei, o arquivamento tem seus motivadores. Imagina que o Ministério Público recebe o inquérito policial ou um instrumento investigativo que a sindicante, seja o que for, militar lá, ele recebe e identifica falta de justa causa, identifica que não tem ali um motivo para entrar, excludentes, alguma coisa que gere a possibilidade de você não apresentar a denúncia. O MP vai devolver, vai mandar para o juiz, aliás, pedindo arquivamento. Quando o Ministério Público manda para o juiz o pedido de arquivamento, ao invés de apresentar a denúncia, o juiz não tem obrigação nenhuma de arquivar. Olha só como é que é interessante a questão dos princípios, né, de separação de poderes. O que o princípio da devolução vai estabelecer aqui? Se por acaso o MP entregar os autos para o juiz e falar quero arquivar porque eu não encontro aqui, está faltando algum pressuposto, não tem algum motivo, tem excludente, o juiz não vai de plano pegar e aceitar o arquivamento. Ele vai pegar e vai entregar para o Procurador-Geral de Justiça. E o procurador pode fazer uma dessas três coisas aqui. Primeiro, ele vai oferecer a denúncia. Pode ser que o procurador chegue, olhe e fale, não, o Ministério Público está maluco, vamos oferecer a denúncia. Aí o juiz tem que aceitar. Segundo, ele pode pedir para os autos serem enviados para outro Ministério Público. Bom, não quer? Então vamos mandar para outro. Tem que ter, obviamente, motivação para isso, né? Outro Ministério Público que faça e analise se vai ter a proposta ou não. Ou então ele pode concordar com o arquivamento. Então, olha como é que o procedimento funciona. Vamos devagar. Da autoridade policial, o inquérito vai para a mão do Ministério Público. O Ministério Público, ele vai ou apresentar a denúncia, ou vai pedir o arquivamento. Quando o Ministério Público apresenta a denúncia, vão para o processo. Quando ela pede o arquivamento, o juiz, ele pode homologar, se ele quiser, o arquivamento, homologa logo e arquiva logo, ou o juiz pode entregar isso, remeter isso, negar o arquivamento, remetendo ao Procurador-Geral de Justiça. Então, quando ele pega, porque, de novo, quando o MP pede arquivamento, não é obrigatório que o juiz aceite o arquivamento, tá? Se ele quiser, ele homologa. Se ele não quiser, o arquivamento. Se ele não quiser, ele vai e manda para o procurador. Aí o procurador tem três instruções. Não concordo com o arquivamento, não. Apresento a denúncia. Aí o procurador é que apresenta. Toma, leva esta porra à frente. Outro, não, esse MP tá maluco, vamos mandar para outro. Desde que tenha previsão legal para isso. Tem que ter motivação, tem que ter competência e tudo mais. Terceira situação, concordo com o arquivamento. Arquiva esta porra. O que o procurador falar, o juiz tem que aceitar. Aí não tem conversa. Por isso, olha o finalzinho. O qual atenderá, só então atenderá o pedido. Então, se ele mandar arquivar, arquiva esta porra. Tá? Então, o que vem do Ministério Público é só eu quero arquivar. Mas a autoridade judiciária, o juiz não tem obrigação de arquivar. Ele pode remeter, por isso o princípio da devolução, eu posso devolver isso, mandar isso para o Procurador-Geral de Justiça. Então o princípio da devolução vem por isso, devolve-se, dizendo, olha, quero arquivar esta porra, manda para o procurador fazer alguma coisa. Deu para entender esses procedimentos aí? Nada muito complexo não. Tem uma última coisa para te falar que é o chamado desarquivamento e o oferecimento de denúncia. Que pode ser que algo surja no meio do caminho que faça com que aquele inquérito arquivado seja desarquivado. E aqui eu vou pedir a você uma coisa. Pensa no seguinte, inquérito policial, ou ele vai ser homologado, vai ser apresentada a denúncia, vai ser transformado em denúncia, ou ele vai ser arquivado. Concorda comigo? Beleza. Se ele for arquivado, pode ser que ocorra o chamado desarquivamento. O que seria isso? Alguma coisa nova apareceu, a chamada nova prova,
e aqui nós vamos fazer um regramento de doutrina daqui a pouco, mas primeiro eu vou te mostrar na lei, alguma nova prova, algum indício de nova prova apareceu para que eu desarquive e faça a investigação daquela nova possibilidade. Se por acaso esse indício for confirmado, aí eu passo a ter uma nova prova efetiva. Aí eu posso fazer o oferecimento da denúncia. Aí eu levo de novo o Ministério Público para que ele... O que eu quero que você entenda desse procedimento aqui? Porque o Ministério Público, meu povo, ele vai receber o inquérito, né, para ser transformado em denúncia, ele vai receber porque ele tem que estar ali, de alguma coisa ele tem que prestar atenção, alguma coisa ele tem que se meter, né? Mas pode ser que tenha um oferecimento de denúncia depois. Eu quero que você entenda o seguinte, para desarquivamento, eu exijo meramente indício de novas provas. Agora, para oferecer a denúncia, tem que estar materializado. Lembre-se, né? Só vai ter denúncia se eu tiver materialidade confirmada. Aí não adianta indício, tem que ter prova nova. Vamos para a lei que eu vou te explicar isso aqui, para a gente poder fechar. Primeiro, o artigo 18 do CPP que fala assim: depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária, por falta de base para denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas se de outras provas tiver notícia. A doutrina costuma dizer o seguinte: as provas novas podem ser consideradas, classificadas como substancialmente novas ou formalmente novas. Substancialmente novas são as provas novas inéditas. Ninguém sabia daquilo antes do arquivamento do inquérito. Então vamos dizer que uma testemunha que não se manifestou à época, porque ela estava com medo de represália, sei lá, ela ficou quietinho, ela resolveu aparecer e falar o que ela sabia. Então ali é inédito. Essa substancialmente nova. A formalmente nova é aquela que foi verificada durante a investigação, mas que agora apareceu de outra forma. Vamos dizer que eu interroguei uma testemunha, ela com medo, naquele momento não falou. Olha a diferença. Aquela testemunha ela não falou tudo. Ela disse um pouquinho, mas ela ficou com medo de falar a porra toda. Depois ela tomou coragem, virou super-homem e resolveu falar. Então tem diferença, tá? A substancialmente nova é uma coisa que não aconteceu durante o inquérito, que vai ser novidade. Opa, porra, ó, tem uma arma do crime. Caraca, tem? Pô, a gente procurou e não achou. Beleza. A formalmente nova é aquela que foi vista, mas agora está sendo apresentada com outra ótica, com uma outra realidade. Tá? Então percebe, para desarquivar, necessário apenas indício. Eu sei onde é que a arma está. Porra, desarquiva o inquérito e vamos catar essa arma. Se for confirmado, encontrou a arma foi periciada, tudo feito, dá para levar isso para juízo, a gente oferece a denúncia. Se não, desiste. Arquiva de novo esta porra e vamos embora. Tá? Por que eu estou te falando isso? Não está no CPP, mas tem uma súmula do STF. Tela, súmula 524, arquivado inquérito policial por despacho do juiz, a requerimento do promotor de justiça, não pode a ação penal ser iniciada sem novas provas. Então tem uma diferença muito grande entre você desarquivar como é meramente investigativo, tem que ter indício, né? Para investigar tem que ter indício. Agora, para oferecer denúncia, a prova tem que estar confirmada. Tem que ser material. Tranquilo? Aleluia! Acabamos o inquérito policial. Próxima aula a gente já dá início à ação penal, que também vai ser bem extenso. Não se assuste. Tranquilão? Um abraço. Se livra de mim um pouquinho, depois a gente volta.